Paz do Senhor Jesus Cristo, estamos de volta com os nossos comentários do segundo livro de Crônicas. Eu sou o pastor Juarez Bonfim e este é a leitura bíblica diária da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Chegamos à última parte dessa introdução. Hoje vamos comentar algumas divergências apontadas por alguns comentaristas. 1. A questão da data e da autoria. Essa divergência é criada pelo problema que cerca o trecho de 1 Crônicas, capítulo 3, do versículo 19 ao 24, bem como a lista dos sumos sacerdotes que está em Neemias, capítulo 12, versículo 22. Ambas as passagens ultrapassam a época de Esdras. Podemos encarar isso como indicação de que os livros foram escritos após a época de Esdras, ou então como indicação de que a obra original foi expandida por escribas posteriores. 2. Davidismo. Alguns críticos não se satisfazem com a implicação que Davi fez todos os planos relativos ao Templo de Jerusalém e estabeleceu as turmas de cantores. Eles supõem que isso promova uma espécie de davidismo, segundo o qual Davi seria manipulado como uma espécie de herói. Porém, o arqueólogo W.F. Albright descobriu evidências em prol da assertiva de que essas guildas musicais remontam aos dias de Davi. The Old Testament and Archaeology, conforme citado por Aleman e Fleck, em Old Testament Commentary, página 63. Item 3. Novos informes históricos. Nos pontos em que os livros de crônicas vão além da história canônica do Antigo Testamento, têm sido levantadas algumas dúvidas. Sobre tais questões, entretanto, Albright declara que as descobertas arqueológicas têm confirmado coerentemente a historicidade dos livros de crônicas. O conteúdo do segundo livro das Crônicas. O conteúdo de segundo livro de Crônicas é compreendido sobre duas partes. Os primeiros 9 capítulos do livro contêm a história do reinado de Salomão. Vai de 2 Crônicas, capítulo 1, até o capítulo 9, no versículo 31, e relata a prosperidade e sabedoria de Salomão, a construção do templo, a obra e morte do rei Salomão. Os capítulos restantes do segundo livro contêm a história do reino dividido de Judá até o tempo do retorno do exílio babilônico. Fala dos reis de Judá, de Roboão a Zedequias, e relata o decreto de Ciro, o exílio e o retorno lá no último capítulo. Os capítulos de 1 a 9 abrangem os 40 anos do reinado de Salomão. O feito deste rei mais frisado foi a edificação do templo em Jerusalém, mantendo a ênfase do livro anterior nos preparativos para esta construção importante. Vários comentários neste capítulo destacam a grande sabedoria e a prosperidade material deste rei. Capítulos 10 a 12 descrevem a separação entre Judá e Israel após a morte de Salomão e comentam sobre alguns fatos importantes do reinado de Roboão, filho de Salomão, em Judá. O capítulo 13 vai falar do reinado de Abias, que era filho de Roboão. Durante seu reinado curto, Abias foi usado por Deus numa vitória impressionante sobre Jeroboão, o rei rebelde de Israel. Os capítulos 14 a 16 relatam os principais feitos do rei Asa, responsável por importantes reformas religiosas em Judá. Os capítulos 17 a 20 contam a história de Josafá, um bom rei que adorava a Deus e não aos ídolos, falhando ele, porém, em fazer alianças com reis maus de Israel. Os capítulos 21 a 23 registram uma das piores épocas de Judá, durante os reinados de Jeorão e de Acasias. Também fala da usurpação do trono por Atália,
o povo de Judá sofreu muita influência da família de Acabe, um dos piores reis da história de Israel, e sua esposa Jezabel. Capítulo 24 fala sobre Joás, que começou a reinar com 7 anos de idade. Devido à influência do sacerdote Joiada, este rei começou bem. Mais tarde, porém, ele se desviou de Deus. Capítulo 25 descreve o reinado de Amazias e nos lembra da importância de nos entregar totalmente a Deus. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza certeza de coração. Segundo Crônicas, capítulo 25, versículo 2. Os capítulos 26 a 28 falam de Uzias, um rei que começou bem e terminou mal, do bom rei Jotão e da maldade do seu filho Acás. Os capítulos 29 a 32 registram os atos de Ezequias, um dos melhores reis de Judá. Ele se dedicou ao trabalho de restauração da religião dos judeus. No capítulo 33, segue a história de 2 reis que induziam o povo à idolatria, o rei Manassés e o rei Amon. Os capítulos 34 e 35 falam de Josias, um bom rei que agiu para limpar a terra da idolatria. Capítulo 36 relata em poucas palavras os acontecimentos finais que levaram à destruição de Jerusalém no ano de 586 a.C. e ao cativeiro na Babilônia. Também fala do decreto de Ciro, que possibilitou que os judeus retornassem a Jerusalém e restabelecessem ali a adoração a Jeová. No entanto, os muitos anos de cativeiro em Babilônia cobraram seu preço. Os exilados que retornaram não conheciam bem a sua história nacional. O segundo livro de Crônicas forneceu-lhes um vívido resumo dos eventos ocorridos durante os governos dos reis da linhagem de Davi. A narrativa também nos interessa, porque destaca as bênçãos que podemos receber se formos obedientes ao Deus verdadeiro e as consequências em desobedecê-lo. Segundo Crônicas, reforça a importância da fidelidade a Deus e nos lembra do princípio ensinado em Provérbios, capítulo 14, versículo 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O papel dos profetas e da profecia nos livros de Crônicas. De maneira substancial, segundo Crônicas contribui destacando o papel dos profetas e das profecias. Enquanto que em 1º e 2º Reis os profetas são vistos em ação, em Crônicas eles ensinam com muita aplicação, tanto para os leitores daquela época como para os de agora. O profeta Semaías se concentra na humildade. Está lá no capítulo 12. O profeta Azarias enfatiza a conexão entre abandonar a Deus e a ser abandonado por ele, no capítulo 15. Anani mostra a conexão entre paz e ter um coração que é inteiro. Porquanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Micaías, o profeta, advertiu Jeosafá que se ele se aliasse a Acabe, Israel seria disperso como ovelhas sem pastor, no capítulo 18. O profeta Jeú pronunciou juízo por amar aqueles que aborrecem ao Senhor, capítulo 19, versículo 2. Já Aziel lembra a Judá que, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 15 a 17. Poderíamos seguir em frente até Zacarias, Oded, Ulda e vários outros. O Espírito Santo em ação no livro de Crônicas. Há 2 referências claras ao Espírito Santo. A primeira está em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 18.
em que o Espírito entrou em Amazai e o capacitou a fazer uma declaração inspirada. E a segunda em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 12, a qual explica que por meio do ministério do Espírito, os planos do templo foram revelados a Davi. Já em 2 Crônicas, há 3 referências claras ao Espírito Santo. É identificado como o Espírito de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1, e em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20. E como o Espírito do Senhor, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Nessas referências, o Espírito Santo inspirou ativamente Azarias, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1, Jaaziel, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14, e a Zacarias, em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20, para que falassem da parte de Deus. Além dessas referências, muitos veem a presença do Espírito Santo na dedicação do templo. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14. 2 Crônicas também é útil para os pastores, porque o autor mostrou interesse pelos sacerdotes e os apresenta de uma maneira extremamente instrutiva para os pastores da atualidade. Ao lermos 1 e 2 Crônicas, descobrimos que, embora o sacerdote oferecessem sacrifícios de animais, eles também eram vistos como adoradores e guardiões dos portais. 2 Crônicas 31:2 faz um resumo dos 3 papéis: para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. Os sacerdotes guiavam as pessoas espiritualmente, liderando-os na adoração através da música, cânticos, louvores e oração. Eram guardiões da presença de Deus, impedindo as pessoas não autorizadas de entrarem no santuário, seja para oferecer sacrifícios, como fez Uzias, ou para roubar o ouro e se livrar de seus inimigos, como fez Acás. Pois bem, chegamos ao final dessa breve introdução ao livro de 2 Crônicas. Quero agradecer você que acompanhou esse compilado de artigos públicos que recolhi na internet e fiz algumas adaptações. Também quero convidar você a acompanhar minha equipe nos comentários acerca de cada rei da descendência de Davi. Nos acompanhe nessa maravilhosa obra que é o 2º livro de Crônicas. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sempre.